Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 57. Bons estudos! Você já conheceu a retificação plana. Agora, está na hora de lembrar como é a retificação cilíndrica e conhecer todas as etapas de uma retificação cilíndrica. Então, não saia daí, que a teleaula de hoje é sobre esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor a retificadora cilíndrica universal. Vai ver quais as principais superfícies cilíndricas que ela pode retificar e aprender passo a passo como retificar uma peça. Tudo pronto? Então, se ajeite na sua cadeira e esqueça os problemas por um tempo e se concentre aqui na nossa teleaula que está começando. Você deve estar lembrado que a retificação tem a finalidade de dar um fino acabamento às superfícies de peças planas e cilíndricas, deixando-as com medidas exatas. Agora está na hora de conhecer a retificadora cilíndrica universal. A retificadora cilíndrica universal tem estrutura semelhante à da retificadora plana. Ela retifica as superfícies cilíndricas externas e, mudando a posição do cabeçote da máquina, retifica também superfícies internas de peças cilíndricas. É possível também, usando essa retificadora, retificar superfícies planas de peças cilíndricas. É importante vocês conhecerem quais os tipos de peça com superfície cilíndrica externa que podem ser retificadas nesta retificadora cilíndrica universal. Por isso nós estamos dando uma olhada na máquina do mestre Ataliba. Bom, essa peça aqui que ele está acabando de usinar é um eixo. Ela é bem simples, né, Silvão? É sim, Caio. E ele tem uma superfície que a gente chama de superfície cilíndrica passante. Bom, e essa outra que ele está pegando agora? Um momentinho, mestre Ataliba. Esta aqui é uma superfície cilíndrica escalonada com um canal de saída. Veja, nós temos duas superfícies escalonadas e um canal de saída entre elas. Certo? É. Muito bem. Então agora nós vamos ver outras superfícies cilíndricas que podem ser retificadas. Essa aqui é a superfície escalonada sem canal de saída. Esta outra é a superfície cilíndrica com rebaixos sem saída. Esta aqui é a superfície cilíndrica com rebaixos com saída. E, finalmente, uma superfície cônica. Um dos pontos importantes no processo de retificação em retificadoras cilíndricas universais é a fixação. As peças podem ser fixadas de duas maneiras. A primeira delas é a que a gente chama em balanço, ou seja, a peça fica fixa por um só lado, aqui, na placa universal da máquina. Este tipo de fixação serve para peças de comprimento pequeno e que não podem ter furos de centro, como estas. A segunda forma de fixação é a fixação entre pontas com placa de arraste. Este tipo de fixação é usado em peças de grande comprimento, como estas. Bom, dito o que tinha que ser dito, vamos ao principal. Vamos conhecer os procedimentos para a retificação de uma superfície cilíndrica. E vamos começar usinando essa peça aqui, ó, um eixo cilíndrico de aço. E vocês se lembram, a gente chama esta superfície de superfície cilíndrica passante. Os primeiros passos vocês já conhecem bem, mas vale a pena relembrar. Primeiro, a escolha do rebolo adequado. Ou seja, você vai levar em conta os 5 elementos do rebolo para escolher o mais adequado ao tipo de trabalho e ao material da peça a ser usinada. Você vai considerar principalmente 3 desses elementos: o tipo de abrasivo, óxido de alumínio, carbeto de silício, por exemplo, o tamanho do grão abrasivo e o aglomerante ou liga, que é o elemento que dá coesão ao rebolo e que pode ser vitrificado, resinoide ou de borracha. As especificações do fabricante, a experiência já adquirida em relação aos trabalhos mais comuns e a sua prática vão auxiliar você na escolha da dureza e da porosidade mais adequada à operação. A seguir,
vem o balanceamento. Primeiro, a verificação se o rebolo está trincado. Isso você faz batendo nele com um macete e ouvindo. Se o som sair abafado, é sinal de que está trincado. Som leve, metálico, rebolo em bom estado. A seguir, a colocação entre os dois flanges e este conjunto sobre o eixo de balanceamento. Os flanges possuem ranhuras nas quais são colocados pesos, como num balanceamento de roda de automóvel. Assim, os pesos devem ser colocados de tal forma que o rebolo ficará parado em 3 posições diferentes, a 120 graus uma da outra. Não retire o rótulo do rebolo. Ele ajuda muito no assentamento do rebolo nos flanges. Mas, Silva, quando é que nós vamos retificar a peça? Peraí, eu tô com o Caio. Quando é que a gente vai meter a mão na massa? Calma, rapazes, calma. Olha o mestre Ataliba chegando aí. Ô, mestre. Nós vamos observar o trabalho dele um pouquinho e depois, então, vai ser a vez de vocês meterem a mão na massa. Depois de feitos o balanceamento, a montagem do rebolo na máquina e a dressagem, vamos fixar a peça entre as pontas. Para fazer isso, você monta esta ponta a ponta seca aqui no cabeçote porta-peças. E o pino de arraste você monta aqui na placa lisa. Em seguida, nós vamos montar o cabeçote contra a ponta sobre a mesa. Antes, a gente verifica se a mesa e a base do dispositivo contraponta estão limpos. O cabeçote deve ser regulado aqui, assim, de tal forma que ele chegue até aqui, ou seja, ele tem que ultrapassar a superfície da peça. Como esta é uma peça de comprimento longo, a gente vai fixá-la entre pontas. Antes, lubrificamos os contatos da ponta e da contraponta. Assim, para evitar a grimpagem, ou seja, a aderência entre as duas superfícies, a ponta e o furo do centro, provocada pelo atrito durante o trabalho de retificação. A seguir, a gente vai regular o curso da mesa neste sentido, longitudinal, para evitar que o rebolo venha até aqui e bata neste arrastador e na contraponta. A gente vai fazendo isso usando estes limitadores aqui, assim. É preciso prestar atenção para que o rebolo não ultrapasse mais de 1/3 da sua largura aqui nas extremidades. O passo seguinte vai ser a regulagem do paralelismo da peça em relação ao rebolo, ou seja, nós vamos fazer a distância da peça ao rebolo ser igual em qualquer ponto da peça. E isso para que a usinagem se dê de forma uniforme por toda a superfície da peça. A gente então liga o rebolo e o eixo do cabeçote porta-peças. Vai aproximando o rebolo da peça até encostar levemente. Quando encostar, você zera aqui, neste anel, que a gente chama de anel graduado do fuso de avanço do rebolo. Aí você faz uma pequena penetração do rebolo na peça e liga o avanço da mesa nesse sentido, longitudinal. Passa o rebolo tantas vezes quanto necessário até limpar a superfície da peça. Nesse momento, você pode usar de uma técnica para observar melhor o contato do rebolo com a peça. Passe uma camada fina de tinta de traçagem na peça e observe os pontos de contato com o rebolo. Você logo vai ver se a retificação está sendo uniforme. A gente limpa então a superfície da peça e mede as duas extremidades com um micrômetro. Olha aqui, deu 35,68 milímetros aqui e 35,58 milímetros aqui. Então, a gente corrige a diferença inclinando a mesa da retificadora. Depois, eu aproximo o rebolo da extremidade da peça que tem maior diâmetro. Passo o rebolo com corte de pequena profundidade de novo. Meço de novo até que as duas extremidades tenham o mesmo diâmetro. Aí então é só usinar até que a peça atinja as dimensões desejadas. Se você verificar ao medir novamente que a correção não foi feita, corrija de novo o paralelismo e repita os mesmos passos quantas vezes for necessário.
Depois de ver a retificação dessa superfície mais simples, você pode ir se aventurando e tentando retificar superfícies mais complexas. Os princípios são os mesmos. A prática é que vai ser diferente. Falando em prática, vamos dar uma olhada em como anda o conhecimento dessa moçada que está começando a fazer retificação de superfícies cilíndricas. Oi, como é que você regula o paralelismo da peça entre pontas na retificadora? Você puxa através dessa inclinação da mesa aqui, né? Desse dispositivo. Quais são os problemas que podem ocorrer na retificação de peças presas entre pontas? Bom, a peça pode estar mal fixada, pode ocorrer a falta de lubrificação e o paralelismo da peça pode estar fora. Como é que você resolve isso tudo? Você, no caso da fixação, você pega a peça e dá uma pressionada a mais na contraponta. No caso da lubrificação, você coloca graxa entre as pontas. E no caso do paralelismo, você mede os extremos da peça e se tiver fora de paralelismo, você corrige a inclinação da mesa. O que acontece se a gente usar um rebolo que não foi balanceado? Pode ocorrer trepidações e o acabamento da peça pode ser danificado. Numa peça escalonada, qual o problema que pode ocorrer? O rebolo ele pode bater nesses degraus. Como é que você pode resolver isso? Eu controlo o curso da mesa aqui. Obrigada. Tá vendo só? Na hora da prática que a gente sabe o que está dominando realmente e o que não está. Mas sabe o que impede muita gente de aprender? A vergonha de perguntar. Você acha que é comum as pessoas terem vergonha de perguntar? A grande maioria. Você aprende mais perguntando. Em vez de ficar só estudando, você pergunta e vai aprendendo mais. E aí, você quer perguntar alguma coisa? Mas antes vamos ver se você não consegue responder a essas perguntas dando uma olhada no que a gente viu hoje. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor a retificadora cilíndrica universal. Viu quais superfícies cilíndricas externas é possível retificar na retificadora cilíndrica universal. Aprendeu que na retificação cilíndrica, as peças podem ser fixadas em balanço ou entre pontas com placa de arraste. E, finalmente, viu todas as etapas do processo de retificação cilíndrica: a montagem do cabeçote contra a ponta, a lubrificação das pontas antes da fixação da peça, a regulagem do deslocamento longitudinal da mesa, a regulagem do paralelismo da peça em relação ao rebolo, a medição para a correção do paralelismo da peça, a correção do paralelismo e, finalmente, a usinagem até que a peça atinja as dimensões desejadas. A retificação é um processo fundamental para quem quer ser mecânico e implica em você ir adquirindo habilidade. Habilidade com as mãos é uma coisa que deveria ser bem mais valorizada. Retificar implica um trabalho semelhante ao de alguns artistas: paciência, concentração, precisão nas mãos e um grande prazer ao ver a sua obra terminada. Até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.